A gente estava orando e Deus deu uma palavra para a gente, o nome da palavra é verdade que transforma. Verdade que transforma. E aí você pode estar pensando assim, mas pastor, não é toda verdade que transforma? Sim ou não? Toda verdade transforma? A gente vai passar um vídeo, porque verdade que transforma, você vê assim, mas toda verdade transforma, toda verdade é verdade. Mentira não transforma, mas verdade transforma. Mas a gente quer passar um vídeo aqui para vocês, eu recebi esse vídeo, eu achei muito bacana, quem já conhece vai saber. Foi um vídeo que inspirou essa palavra. Deixa o pastor falar, vai lá. Acontecer como numa última parábola que eu quero contar para você. Uma vez um paraquedista pulou de um avião e veio caindo, e o paraquedas enroscou numa árvore. E ele ficou agarrado, balançando. E quando ele estava agarrado, balançando, desesperado, como eu saio daqui, passou debaixo da árvore um homem com uma Bíblia, todo feliz, indo para a igreja, talvez a escola sabatina, não sei. E quando o paraquedista viu o homem lá embaixo, falou, ei, você embaixo. Ele olhou para cima, olá, por favor, ajude-me a descer. Ajudo. Olha bem, o senhor é um paraquedista, não é mesmo? Sou. Eu estou vendo, o senhor está com paraquedas aí, né? Sim, eu sou um paraquedista. Você, por favor, ajude-me a descer? Ajudo. Só que antes, eu vi que o senhor desceu de um avião que acabou de passar, porque eu escutei o barulho do motor. É verdade, eu pulei daquele avião sim, e estou em problemas. Você me ajuda a descer? Ajudo, claro. E percebo também que o senhor é da aeronáutica, porque o senhor está ostentando um uniforme aí. Sou da aeronáutica. Sou da aeronáutica, sim. E mais, é da aeronáutica e é major, porque eu estou vendo a patente. Eu sou major. E você embaixo, você é crente? Eu sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele falou assim, não, que você está há meia hora me dizendo um monte de verdades que não servem para nada. Irmãos, em nome de Jesus, estou falando primeiro para a minha vida. Eu quero dizer verdades que valham para alguma coisa. Ninguém nega que sejam verdades, mas se não transformarem pessoas, são verdades que não servem para nada. Essa palavra realmente é uma palavra muito forte, é uma palavra assim, que vem nos confrontar nesta manhã, porque algumas vezes nós estamos andando com a Bíblia embaixo do braço, nós estamos adorando a Jesus, nós falamos de Jesus, nós cantamos para Jesus, mas a nossa vida fora da igreja, ela não condiz com o que a gente fala. E o maior homem que já existiu, deixa eu ler aqui para vocês, bem rapidinho. Mateus capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 8. Porque Jesus, ele só falava a verdade. Só que além de ele falar a verdade, ele mostrava, a vida dele era uma transformação viva do poder de Deus manifesto na vida dele. E aqui no capítulo 9 de Mateus, diz assim, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amados, olha só, quando nós falamos, mas que com a nossa vida tem transformação do que a palavra sai da nossa boca, Deus, ele é glorificado. O nosso testemunho fala muito mais alto que as nossas palavras. Jesus, ele falava com autoridade. Essa autoridade está sobre a minha e a sua vida, amém? Deus espera que a nossa vida fale muito mais alto do que as nossas palavras. Como é que a sua vida tem falado às pessoas que estão ao seu redor? Como é que a sua vida tem falado no seu trabalho? As pessoas que são chefiadas por você querem conhecer Jesus? Os seus chefes querem conhecer Jesus?
Os seus vizinhos querem conhecer Jesus? Você tem sido uma bênção para os seus vizinhos? Ou você fica com medo dos seus vizinhos terem escutado a briga de ontem à noite? Essa manhã, e nós oramos muito, eu espero não gritar nenhuma vez, porque eu pedi para Deus derramar amor sobre a nossa vida, porque o que transforma é o amor. É o amor de Jesus habitando dentro do nosso coração, que transforma, que faz a gente se importar. O André e o Joel, essa semana, com um vizinho que eles escutaram brigando, que faz ter vontade de chamar aquela pessoa, orar por ela, que dá vontade da pessoa bater na sua porta e dizer: você pode me ajudar? A sua vida é assim, a minha vida é assim. Nessa manhã, o Espírito de Deus nos trouxe aqui para dizer que essa igreja é uma igreja que ama, que essa igreja é uma igreja que testemunha, que essa igreja, cada uma das pessoas que está aqui nessa manhã, é uma pessoa que a sua vida vai falar muito mais alto do que as suas palavras, em nome de Jesus, amém? Mas pastor, infelizmente a minha vida ainda não está assim. Calma, que até o final do culto, Deus vai fazer o milagre. E a sua vida vai estar transformada. E nós vamos, essa manhã, falar bastante sobre isso. É falar menos, muito menos, nada de religião. E tudo sobre o poder de Deus. Amém? Olha só, abre por favor lá em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 32. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Fala sobre os discípulos repartirem os seus bens. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até o 35. E o colocavam diante da necessidade de cada um, segundo a necessidade de cada um. Amados, a igreja, naquela época lá de Atos, era uma igreja que vivia em unidade, ninguém passava aperto, porque as pessoas repartiam seus bens, as pessoas viam que Jesus tinha feito, Jesus tinha transformado vidas. E eu quero declarar uma coisa: do mesmo jeito que a igreja de Atos estava começando, eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa igreja, a igreja que vai fazer 3 anos, a igreja está começando, 2 anos e pouquinho que nós temos, é uma igreja que ela vai ser do mesmo jeito da igreja de Atos. O mesmo amor. O mesmo amor. Eu me importo com meu irmão. Eu me importo em saber se ele está passando necessidade. A igreja de Atos era uma igreja que vendia, as pessoas vendiam suas posses e davam tudo para a igreja. Mas ninguém era obrigado a fazer isso. E a primeira coisa que a gente quer destacar aqui: Jesus morreu para nos dar liberdade. Nós somos livres, nós não somos obrigados a nada, mas Deus tem um padrão de conduta que, se nós vivermos, seremos abençoados. E o primeiro padrão de conduta que Deus estabeleceu: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como você pode ver o irmão passar uma luta, ver o irmão passar uma necessidade e não se importar? Como você pode alguém chegar e contar um problema e você não ter uma palavra rema para dar para aquela pessoa? E quantas pessoas às vezes estão sentadas aí no lugar, às vezes sem coragem de compartilhar, com medo, sabe, de uma coisa que existe em muitas igrejas, uma coisa chamada julgamento, uma coisa do capeta, que o diabo coloca no meio da igreja. Eu vou contar que eu estou passando isso para pastor vai me julgar, vai achar que eu estou em pecado. E assim o diabo vai construindo paredes, e dividindo a igreja, e colocando muros. E a palavra de Deus nessa manhã é que nessa igreja, como a igreja de Atos, que estava começando, é uma igreja recém-nascida, amém? Ela vai ser construída em cima de pilares sólidos. Uma igreja que se ama, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Olha aí para o irmão que está do seu lado
e fala: eu te amo, você pode contar comigo. Olha para uma pessoa que você não conhece na igreja, não, o seu cônjuge também, mas olha para um irmão, olha para trás, olha para frente. Eu te amo, você pode contar comigo. Eu sou a igreja do Senhor nessa terra. Você pode contar comigo, Marquinhos, eu te amo. A igreja te ama, Humberto. A igreja ama cada um de vocês, a igreja te ama, pastor Paulo. Você pode contar com a igreja, você pode dividir as suas lutas, você pode dividir as suas fraquezas, porque é dentro da igreja que nós seremos curados, não é fora da igreja. Essa igreja, em nome de Jesus, não é uma igreja falsa, não é uma igreja que julga, não é uma igreja que constrói muros, é uma igreja que constrói pontes, que une relacionamentos, que ora pelos irmãos, que batalha, que não deixa uma só pessoa caída no caminho, amém? José, um levita de Chipre. É Atos 4, a partir do versículo 36. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, olha só, a vida de Barnabé, lá de José, ele é abençoado, encorajador. Ele era um levita, ele era um adorador de Deus. E se você pegar, anda mais um pouquinho, vai lá para frente, o teu nome, olha só, uma coisa que eu não gosto é negócio de apelido. Ainda mais assim, no Veredas Antigas, que é um curso, ele fala muito sobre o poder do significado do nome, o poder que o teu nome carrega. E às vezes a pessoa coloca um apelido na pessoa, e aquilo ali marca, principalmente se for um apelido depreciativo. A maioria dos apelidos é pejorativo. Barnabé tinha uma característica tão forte que os apóstolos trocaram o nome dele. Ele era chamado, em algumas versões está filho da consolação, em outras versões está encorajador. Ele era um homem santo, ele era um homem ungido, ele era um homem que a vida dele falava mais alto do que as palavras dele. Aqui fala que ele era de Chipre, e a gente estudando naquela Bíblia, como é que é o nome dela? King James, que busca as palavras lá no original, né, e que dá o contexto. Até hoje, Chipre é um lugar onde as terras são caras. É um lugar bonito, é um lugar rico, é um lugar... Então, demonstrava que esse homem não era um homem pobre. Ele não vendeu assim uma chacrinha, que ele tinha ali, um sítio que ele tinha ali no interior do Goiás, aqui, sei lá. Não, ele vendeu uma terra boa. Era uma terra cara, e ele vendeu aquilo, e ele deu de todo o coração. E a gente vai analisando a vida de Barnabé, e vai vendo quem ele se tornou dentro da igreja. Ele ficou um dos melhores amigos do apóstolo Paulo, ele era um dos conselheiros de Paulo, inclusive, a gente futuramente vai preparar uma palavra, chamado Todo Paulo tem seu Barnabé. Por quê? Porque nós precisamos ter amigos que a gente possa chorar, que a gente possa compartilhar, que a gente possa, justamente quando a gente está fraco, chegar e falar assim: olha, eu preciso da sua oração, eu preciso de você do meu lado. Então, essa pessoa, você tem que ser encorajador dela. Você não vai ser, nós não vamos ser aquela pessoa assim: você está fazendo isso porque você está em pecado, a não ser que Deus fale. Se Deus falar, se você me mandar, se Deus te mandar falar, você vai falar com autoridade. Mas se Deus não falar, nós não vamos apedrejar ninguém. Amém. Amém. E mais lá para frente, lá no livro de Atos, olha quem foi Barnabé. no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Aí mais um pouquinho lá para frente, Gálatas 2. lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 1, Gálatas 2:1, diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Ou seja, 14 anos depois, Paulo ainda andava com Barnabé. E era fiel. Barnabé ainda tinha uma história de fidelidade. Ele começou bem na igreja primitiva, e ele continuou bem, e ele terminou bem, porque é uma história de uma pessoa que vivia o que pregava.
Barnabé é o primeiro exemplo que a gente quer dar, mas volta lá em Atos 4, vamos continuar a história. Em seguida, vou falar Atos uma coisa, 5. vou falar uma coisa aqui para vocês. Rapaz, o que tem de crente chato, só a graça, viu? O que tem de crente... Rapaz, às vezes a pessoa fala assim, eita, já vem aquele crente, rapaz. Por quê? Porque o cara é o que crucifica. O cara é o que julga. O cara que fala, olha, mas Jesus... A pessoa fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, deixa eu esperar. Não, mas olha, Jesus morreu por você. Eu lembrei agora. E às vezes o que a pessoa quer é que você fale menos e que você haja mais. Tem muito crente sem sabedoria, né? Que está falando assim de Jesus para as pessoas, né? Falando da condenação, quando a gente tem a salvação para falar, quando a gente tem a vida em abundância para falar, quando a gente tem todas as riquezas maravilhosas, o poder que existe em Jesus para falar. Agora, olha só, deixa eu falar, nós falamos de Barnabé, que era um abençoado. Agora deixa eu falar de dois aqui, que só a graça de Jeová. Atos 5, do 1 a 11. Continuando a história, e logo depois de Barnabé. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ou seja, quando fala também, é porque lá fez uma relação entre eles. Eles tinham uma propriedade e venderam. Assim como Barnabé. E ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Ou seja, você não era obrigado a dar nada. A propriedade era sua, Ananias. Se você vendeu, você podia ter ficado com todo o dinheiro, mas ele fingiu que era santo e deu lá para mostrar para a igreja que ele era santo. O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na, sepultaram ao lado do seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. No Casados para Sempre tem uma lição chamada acordo. E a gente fala sobre, até a gente dá esse exemplo, sobre um acordo de Ananias e Safira. Eles não devem ter brigado, não devem ter tido confusão nenhuma. Safira, vamos fazer o seguinte, vamos vender, fala que a gente vendeu por tanto e vamos dar o restante. E aí falaram, entraram no acordo lá, só que deixaram quem? Eu tenho certeza, se os dois tivessem falado assim, Ananias, vamos orar para ver quanto que a gente vai dar para Deus? Deus tinha dado a resposta certa e os dois estavam vivos. Só que eles entraram no acordo, eles deixaram Deus de fora. E quantas vezes, amados, nós deixamos Deus de fora quando nós vamos entrar em acordo com uma coisa? E sabe por que nós estamos falando aqui? Né, esse exemplo é tão forte na área financeira, que está falando de vender e dar. Porque essa é a área mais difícil da pessoa ser liberta. As pessoas, elas têm facilidade de entregar diversas áreas da sua vida, mas quando o negócio é dinheiro, o calo começa a apertar. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma pregação para você sair hoje da igreja e sair vendendo suas coisas. Não tem nada a ver com dinheiro a pregação que nós estamos falando aqui. O foco da nossa pregação é a hipocrisia. Nós temos aprendido armas de batalha espiritual aqui. E a palavra reteve, Ananias e Safira, eles retiveram uma parte do dinheiro. Esse reteve que está escrito aqui, é a mesma palavra empregada lá no livro de Josué, quando Acã reteve parte
dos despojos. Lembra? Semana passada o pastor Clênio pregou sobre isso. Né? O que aconteceu? Josué estava lá ganhando uma batalha atrás da outra, foi para a guerra e perdeu a guerra. E quando ele foi perguntar para Deus por que ele perdeu a guerra, Deus falou, porque Acã pegou uma parte dos despojos. Quando a gente analisa o contexto, quantas vezes nas guerras Deus mandava, vai lá agora e recolhe os despojos. Então não tinha nada de errado em recolher despojos, não era pecado recolher despojos. O problema aí é que Deus tinha dado uma ordem direta. E olha, nesse caso, ninguém recolhe nada. E Deus, ele nunca se preocupou com dinheiro. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Tanto que nessa parte de Acã, vocês leem depois lá em Juízes 7, quem foi morto, que foi a família toda de Acã, foi o marido, foi mulher, foi filho, foi os bois, foi tudo. Esse tesouro aqui que ele pegou foi enterrado junto com ele. Deus não está preocupado Deus com não está preocupado com nada de dinheiro. Deus não se preocupa com dinheiro. Quem se preocupa, infelizmente, somos nós que nos preocupamos com dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque o mesmo espírito maligno que atacou Acã lá na época de Josué, que atacou Ananias e Safira lá na época da igreja primitiva, ele tem atacado a igreja hoje. É o mesmo espírito que tem atacado a igreja hoje. É um espírito que a gente dá nome a ele, é o espírito da hipocrisia, da falsa santidade, da desobediência a Deus. Ananias e Safira foram hipócritas. E a hipocrisia é o pior pecado que existe hoje dentro da igreja. A religiosidade é algo que tem matado a igreja. Quantas pessoas vêm para dentro da igreja e são absolutamente religiosas? E olha só, lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1, diz assim, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha só o que ele falou para os seus discípulos. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Rapaz, essa palavra é forte demais. Às vezes você pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha, tudo que a pessoa está falando você pode ouvir, que é lindo, mas o que ela faz, não vai atrás dela não, porque ela fala uma coisa e faz outra. E lá em casa, às vezes algumas pessoas perguntam assim para a gente, vem cá, por que os seus filhos nunca se desviaram de Jesus? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Algumas coisas, né, que vocês fizeram. E a gente fala, uma das coisas que nós fizemos, que nossos filhos nunca desviaram de Jesus, nós nunca fomos hipócritas com Ele. Nunca nós fomos religiosos com Ele. Se é perdão, não tem outra coisa. Se era perdão, era perdão. Lá em casa a gente nunca dormiu sem consertar. Amanhã eu falo com esse menino que eu estou com raiva dele agora. Não se põe só sobre a vossa ira. Tem que ser real dentro da sua casa. Se é oração, é oração. Nós ensinamos os nossos filhos que a oração tem poder, que a oração produz milagre. Um dia, acho que já contei isso na igreja, eu estava subindo a subida do condomínio, tudo escuro, um carrinho velho que a gente tinha. E no meio da subida... Não era muito velho, não. Era muito velho. O carro quebrou. A hipocrisia. Ainda vai ter uma pior que eu vou contar já já. O carro quebrou. O Juan tinha 5 anos. E a gente tinha dito para ele durante 4 anos, há poder na oração, há poder na oração, há poder na oração. E a hora que o carro quebrou, eu falei, meu Deus, eu com 2 meninos pequenos nesse escuro, com esse carro quebrado. E ele viu que eu estava nervosa e falou, o que foi, mãe? Eu falei, meu filho, o carro parou de funcionar. Ele botou a mãozinha dele no painel. E falou, carro, funciona em nome de Jesus. E eu bati a chave do carro e o carro pegou. E eu fui com o carro funcionando até a garagem da minha casa. Se é oração, é oração. Se você ensina o seu filho que há poder na oração, você tem que crer junto com ele na hora que ele é ousado. Agora, olha só, imagina... Eu gritei. Imagina se o Juan falasse assim, mãe, funciona que agora vai pegar. E a mãe, se fosse religiosa, falasse assim, Tadinho do meu filho. eu vou funcionar. Ela pensando, eu vou funcionar, mas esse carro nunca vai pegar. Eu criei junto com ele. Então, amado, sabe o que é isso? Na hora que os nossos filhos, eles veem que a gente acredita com fé,
eles nunca vão se desviar, porque eles sabem, eles vão saber que é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que move qualquer circunstância. Se é acordo, é acordo. Nós aprendemos dentro de casa que não é a minha vontade, não é a vontade do meu marido, é a vontade de Deus. Então, todas as vezes que os meninos queriam alguma coisa, nós nunca dissemos para eles, não pode, é proibido. Não vai, acabou. Sou seu pai, acabou, não A vai, gente pronto. compartilhava as nossas derrotas e a gente compartilhava as nossas vitórias. Nas derrotas, a gente nunca fez chororô com eles, nunca. Olha, porque Deus está fazendo... Não. A gente fala, nós estamos passando por isso, nós vacilamos, estamos passando por isso, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Eles cresceram ouvindo isso, e eles estão lá nos Estados Unidos, glorificando a Deus, sabendo do milagre que Deus pode fazer na vida deles. Você tem que ser real dentro da sua casa. Se você fala, você tem que crer, você tem que viver, você tem que lançar seus filhos na mesma direção. As pessoas que estão ao redor de você têm que ver que a sua fé não é instável, que não tem uma hora você está lá em cima, você está radiante, e outra hora você está lá embaixo, cabisbaixo, né? Mal, eu estou mal hoje, eu não estou bem hoje, não, eu estou bem todos os dias, porque a minha força vem do Senhor, a alegria do Senhor, a minha força é, Deus quer que nós sejamos uma igreja verdadeira, não uma igreja hipócrita, que uma hora fala sim e outra hora fala não. Mas o que eu quero dizer é que nessa manhã nós viemos como profeta de Deus aqui, para dizer que a sua vida vai ser uma vida verdadeira, que a sua vida vai ser uma vida estável. Em nome de Jesus, chega de instabilidade sobre a sua vida. Deus não nos trouxe nessa manhã para trazer julgo na vida de ninguém. Quem traz julgo, quem traz peso é o diabo. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para trazer libertação, a unção que liberta, a unção que cura, a unção. Nós vamos botar esse espírito de hipocrisia para correr. Ele que tem tentado levantar muros, no final nós vamos botar ele para correr. Nós vamos botar esse espírito de instabilidade na nossa vida emocional para correr. A partir de hoje, o Espírito de Deus declara sobre a igreja, uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja verdadeira, uma igreja estável na presença de Deus, amém? Amado, nós queremos estar orando, Um pouquinho. a gente não quer ultrapassar o tempo, mas aqui no capítulo 24 de Mateus, diz assim, a partir do versículo 9, então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, olha só, você acha que religioso vai aguentar essa perseguição aqui? Você acha que hipócrita vai aguentar essa perseguição aqui? Não vai, não. Tem muitas Na pessoas... primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão negar Jesus. Tem muitas pessoas que estão seguindo homens por aí. Por isso que a gente vê que, às vezes, algumas igrejas, quando os homens caem, muita gente se desvia. Essas pessoas não eram seguidoras de Jesus, eram religiosos. Mas aqui não. Aqui é uma igreja que segue ao Senhor. A única estrela que tem nesse lugar é a estrela da manhã, amém? E olha só, em 2 Coríntios, para a gente encerrar, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Primeira coisa, cri, por isso falei. Nós temos ensinado a igreja a profetizar, não temos? A declarar a palavra, não temos? Mas se você declara a palavra sem crer, é hipocrisia. Eu criei, por isso eu falei. Eu estou profetizando porque eu creio. Eu estou profetizando porque eu tenho certeza absoluta do Deus a quem eu sirvo. Porque eu creio na palavra de Deus. Por isso eu falo. Olha só, nós amados, não fazemos ao contrário. Cremos sem falar. Falamos sem crer. Vamos continuar nesse mesmo 2 Coríntios, capítulo 4. Olha só. Verso 15 agora. Tudo isso que foi ministrado aqui de manhã, tudo isso é para o bem de vocês. Amém?
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. O número cada vez maior de pessoas. A igreja vai crescer, Deus continua falando. É a graça que vai alcançar o número cada vez maior de pessoas, mas a igreja não vai crescer de qualquer jeito. Faça que, por essa graça, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. É aqui no 16. Por isso não o quê? Desanimamos. Fica de pé, por favor, fica de pé.